Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um tempo de edificação, de crescimento. Aleluia. Estamos começando mais uma live de devocional, desse propósito de preparação para o ano 2023. 2023 será o ano da videira excelente. Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Vamos passar aqui alguns minutos meditando na palavra de Deus. Quero convidar você a estar comigo durante esse tempo. Copie o link, manda nos grupos, manda para os amigos, para os irmãos. Vamos passar esse tempo juntos, amém? Bom dia, a paz do Senhor, meus amados, meus queridos. Paz do Senhor, Pri. Glória a Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos a esse dia, essa quinta-feira de vitória. Eu declaro sobre a sua vida bênção e paz. Bom dia, irmã Valéria, bom dia, irmã Viviane, bom dia, irmã Priscila, bom dia, irmão Reinaldo. Sejam muito bem-vindos. Vamos aguardar os irmãos chegarem. Desde Jacó, Isaac e Abraão. Aleluia. Eu sei que os teus planos não podem se frustrar. Amém. Meu Deus. Bom dia, irmão Kiko, paz do Senhor, paz a todos, muito bom dia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos a esse tempo de devocional que Deus escreveu para contar a história que Deus escreveu. Amém, glória a Deus. Estamos começando mais um tempo de devocional aqui através dessa live. Vamos convidar os irmãos, manda aí nos grupos, manda para a família e vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, extrair dela o nosso alimento, amém? Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida nesse dia, clareza, espírito de sabedoria e de revelação. Já está com seu caderno, sua caneta aí? Já pegou aí o papel, caneta, lápis, a Bíblia? Estamos uma verdadeira escola aqui, irmãos. Esses dias têm sido dias de alinhamento. Deus tem feito uma operação cirúrgica, uma cirurgia no nosso espírito. Bom dia, irmã Elaine. Bom dia, irmã Giza. Bom dia, irmão Valderez. Muito bom dia a todos. Preparados? Vamos orar e consagrar esse tempo ao Senhor. Pai, nós estamos na sua presença mais um dia.
e queremos consagrar esse tempo ao Senhor, dedicar esse tempo ao Senhor. Nós precisamos da sua ajuda, precisamos que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a superar os nossos desafios, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor. Temos coração em Ti, queremos fazer a Sua vontade. Nós queremos nos apropriar de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós cremos, Senhor, que o ano de 2023 será um ano de viver as Suas promessas, de se cumprir aquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é fiel. Mas nós não queremos, ó Pai, perder nada daquilo que o Senhor tem para nós. Então nos ajuda a identificar e expulsar da nossa terra, da nossa Canaã, tudo aquilo que nos impede, ó Pai, de desfrutarmos do que o Senhor já nos deu. Perdoa os nossos pecados, passa do Teu sangue, o sangue do Calvário sobre nós. Nos livra, nos proteja e nos dá um dia de vitória, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos pedir a Sua presença aqui nessa live e que todos nós possamos ser edificados nesta manhã, para a glória do Seu nome. Amém, graças a Deus e amém. Nós estamos falando a respeito do povo de Deus, falando a respeito de quando Josué, ele recebe a tarefa, a incumbência de fazer o povo de Deus herdar a terra que Deus já havia prometido. Deus havia dado para aquele povo uma terra e Moisés os conduziu pelo deserto, e agora eles chegam na porta da terra e Deus fala para eles em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 1: eu vou dar a terra para vocês. A promessa que eu fiz eu vou cumprir. A promessa que eu fiz eu vou cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que eu fiz eu vou cumprir na sua vida. Mas, quando vocês entrarem na terra, há que se trabalhar na terra. Quando vocês chegarem nessa terra, haverá desafios que vocês terão que enfrentar. A terra é boa? É boa. A terra é excelente? É excelente. Tem leite e tem mel? Tem leite e tem mel. Tem uvas gigantes? Tem. Tem cachos de uva tão prósperos, tão fartos, que precisa de 2 homens para carregar? Sim, exatamente isso. Mas haverá desafios. Vocês precisam perseverar, me obedecer e expulsar os inimigos que estão lá. E é o que Deus está falando para nós nessa manhã. 2023 será um ano de entrar em Canaã. Eu quero injetar essa esperança no seu coração e dizer que 2023 será o ano em que Deus irá cumprir as promessas dele. As promessas que ele fez a respeito da sua vida irão uma a uma se cumprir. Cada uma das promessas de Deus. Deus não brincou com a sua cara. Deus não estava te enganando. Não, Deus não é homem para que minta. Ele é fiel e Ele é poderoso para cumprir. Deus vai fazer você entrar na terra. 2023 é o ano do cumprimento da promessa. 2023 é o ano de você desfrutar das promessas de Deus. Quem crê nisso, quem se apropria dessa palavra, escreva aí nos comentários: 2023 será o ano em que as promessas de Deus vão se cumprir em minha vida. Cada palavra,
cada promessa. 2023 será o ano que vai se cumprir. Vai se cumprir. 2023 é o ano que eu vou entrar na minha Canaã. 2023 é o ano que tudo aquilo que Deus falou ao meu respeito, a minha vida espiritual, a minha vida sentimental, o meu emocional, a minha cura, a minha independência financeira, a minha estabilidade, o meu ventre vai gerar. Em nome de Jesus, quero declarar ventres abertos nessa manhã, madres abertas essa manhã. Você vai gerar o seu milagre. Você vai gerar o seu milagre. Aleluia. 2023 é o ano que você vai gerar o seu milagre. Deus vai revolucionar o seu ministério, o seu chamado. Deus vai te encher de unção, de sabedoria, de poder. Deus vai mudar circunstâncias, vai tirar você do cativeiro. Em nome de Jesus Cristo, vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir. Eu gostaria que você falasse isso, que você verbalizasse, deixa sair para fora. O povo tá dormindo aqui em casa, não tem problema. Fala baixinho aí, mas fala. Vai se cumprir. Fala 3 vezes, vai se cumprir. Vai se cumprir e vai se cumprir. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas nós precisamos atentar para a palavra de Deus e o que Deus está dizendo a respeito do ano 2023. Não sem luta. Vai se cumprir, vai, mas não sem batalhas. Eu vou me apropriar, vou, mas não sem trabalho. Não quero iludir você, haverá gigantes que você terá que enfrentar em 2023, mas a forte mão de Deus será com você. O poder do Espírito Santo estará sobre você. A unção do alto, a sabedoria vai estar com você. Está sobre você uma unção que te favorece. Está sobre você uma unção que te capacita, que te habilita. Em nome de Jesus. E nós precisamos de ser responsáveis, nós precisamos de ser inteligentes e nos prepararmos para isso. E Deus está dizendo, olha, tem 7 inimigos. 7 inimigos. Alguém escreve aí nos comentários, 7 inimigos. Ou sim, você vai ter que enfrentar. Não é que se talvez, porventura, um ou outro, não. Haverão, esses 7 inimigos estarão aí, na sua Canaã, e você vai precisar ser corajoso e enfrentar esses inimigos, derrotá-los e expulsá-los da sua terra. Ou você vai entrar na terra, mas não vai desfrutar, porque esses inimigos não vão permitir você desfrutar. Então, quando nós estamos lendo lá em Deuteronômio 7:1, o primeiro inimigo que aparece são os hititas, que é uma casta de demônios que opera no medo. Depois nós encontramos os amorreus, que é uma casta de demônios que opera na rebeldia, que traz teimosia, que gosta do lodo, que gosta da lama, que gosta do barro. Vocês se lembram disso? Quando nós falamos do gadareno. O quarto inimigo que nós estudamos, os cananeus, que é uma caça de demônios que opera através da inveja. Amém? E nessa manhã nós vamos falar sobre o inimigo que nós vamos estudar hoje. São os fariseus. Então, vamos prestar bastante atenção, porque o Senhor quer nos alinhar. Amém? O Senhor quer nos alinhar
Senhor quer corrigir, o Senhor quer nos preparar. Só para a gente não perder o costume, a nossa base, a nossa referência, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus e os perizeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que tu. Hoje nós vamos estudar os perizeus. Os perizeus, amém? Então, se você estiver anotando aí, se você estiver com o seu caderno, você vai anotar. Perizeus, o significado do nome dos perizeus: cidade sem muro. Perizeus, sem fronteiras, sem muralhas, campo aberto. Perizeus são moradores de cidades sem muro. Não gostam de muro, não gostam de cercas, não gostam de muralhas. Cidades sem muro. É uma cidade aberta. Em qualquer lugar que você tentar entrar, há acesso, né? Cidade sem muro. Alguém escreve aí nos comentários: cidade sem muro. Cidade sem muro. Esse é o significado do nome dessa cidade, desse povo, dessa nação. Uma nação que decidiu que suas cidades não teriam muro, sem proteção. Sabe que muros, naquela época, muros é sobre vida ou morte, porque eles eram facilmente atacados. Uma cidade sem muro é uma cidade vencida. Então, se você olhar para aquela época, todas as cidades elas tinham muralhas. Hoje não, né? Hoje você vai de Guarulhos para São Paulo, você nem sabe que território você está. A ABC, essas cidades da grande São Paulo, uma entra dentro da outra, você não sabe nem onde termina uma, onde começa a outra. Mas naquela época, muro era uma questão de vida ou morte. Então, historicamente, se você pesquisar, todas aquelas cidades tinham muralhas, tinham proteções. Espiritualmente, essa casta de demônios, ela é um tipo de espírito que ataca e que afeta seus muros. É um tipo de espírito que impregna na mentalidade de uma pessoa e faz com que ela tenha aversão a muros. O espírito ferezeu, o espírito representado por essa nação, é um espírito que faz com que as pessoas tenham aversão a muros. Ou seja, essas pessoas decidem viver sem proteção. E isso gera pessoas vulneráveis, pessoas facilmente derrubáveis, pessoas que são conquistadas facilmente, porque uma cidade sem muro é uma cidade que é conquistada facilmente. Uma pessoa que opera sob o espírito ferezeu é uma pessoa que considera muros não como proteção, mas como prisão. Já viu pessoas que não gostam de limites? Pessoas que não gostam de limites.
pessoas que têm pavor de serem protegidas, elas se acham que estão sendo aprisionadas. E isso é um problema muito sério. Provérbios 25, 28, alguém coloca a referência aí nos comentários para os irmãos que estiverem acompanhando. Provérbios 25 e 28 diz assim: como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Veja que esse versículo ele liga o muro com autocontrole. O muro está relacionado com autocontrole. Então a pessoa o que é uma pessoa sem muro? É uma pessoa sem autocontrole. O que é uma pessoa que não gosta de muro? É uma pessoa que não gosta de limites, que não gosta de regras, que não segue regras. Uma pessoa que não gosta de disciplina, uma pessoa indisciplinada, que quer fazer as coisas como o dia que dá para fazer faz, se não der também não faz. Não tem regras, não tem uma rotina de responsabilidade. Cidade sem muro. São pessoas que são vulneráveis. Qualquer um derruba, qualquer palavra derruba, qualquer engano conquista ele. E eu não estou falando de ingenuidade, não estou falando de ingenuidade da pessoa ser ingênua. Eu estou falando da pessoa ser enganada espiritualmente. A pessoa que cai em qualquer lábia de Satanás, qualquer conversa de Satanás, qualquer fofoca, uma pessoa que não sabe, não tem filtro de discernimento espiritual. Uma pessoa que opera sob espírito ferezeu, ela considera que muros são prisões e não proteção. E por ela não querer regra, não querer prestar conta, não querer se submeter a uma liderança, ela quer andar solta. Já viu gente que gosta de andar solto? Tem todo níveis de pessoa. Tem líder assim, tem pastores que são assim. São pessoas que não se submetem a uma proteção. Não, eu sou do reino. Eu sou assim, tipo A pessoa estava dizendo uma vez, eu sou tipo um guepardo, eu ando livre no reino. Não, você é rebelde. Você é sem muro. Você é sem proteção. E isso é perigoso. Gente que não gosta de regras. Gente que não gosta de processos. Gente que não gosta de seguir os protocolos. Gente que não gosta de armaduras. Não gosta de processos. Não gosta das regras. Sabe aquelas pessoas que falam, eu tenho um espírito livre. Tenho um espírito livre. Aí essas pessoas arrumam até versículo. Sim, porque se você quiser um versículo, como eu já disse, se você quiser um versículo para você validar o seu erro, o diabo vai te dar um versículo. Tem pessoas que se tornam especialistas nisso. Encontrar versículo para validar coisa errada. Tem gente que a mentalidade do diabo rouba tanto que fica, sabe, parece que está num caminho sem volta. Não, eu tenho espírito livre. Aí esse negócio de cobertura espiritual, não acredito. A Bíblia não fala em cobertura espiritual.
que a gente não tem que se submeter a ninguém. Aí vai, né? Você já sabe o caminho que é esse. E por toda a Bíblia nós encontramos os princípios de submissão e de cobertura espiritual. O que aquele homem diz para Jesus, aquele homem que era um oficial, fala: olha, eu também tenho pessoas debaixo da minha autoridade, e se eu digo para um soldado meu vai, ele vai, faça isso, ele faz. Sabe o que ele está dizendo? Eu entendo e eu compreendo acerca de autoridade e de submissão. Eu sei o que é estar debaixo de autoridade, e ali ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus e reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece a cadeia de autoridade, e por isso ele recebe um milagre. O servo dele é abençoado, a casa dele é abençoada. Agora tem pessoas, irmãos, que eles decidem não viver debaixo de regras, não viver debaixo de autoridade espiritual, não viver debaixo de um muro de proteção. E Deus é um Deus de proteção. Sim, eu não estou falando sobre prisão, não estou falando sobre exploração, manipulação, não, eu estou falando sobre proteção. Todos nós precisamos de proteção. Alguém escreve aí nos comentários: todos nós precisamos de proteção. E Deus deixou esses princípios para nós seguirmos. Então, com uma cidade invadida e sem muros, é o homem que não domina sua paixão. Pessoas que não dominam o seu orgulho, que não têm domínio próprio. Pessoas que não dominam, que não se submetem, que não dão a voz de comando para a sua própria alma. Irmãos, tem dia que a gente tem que fazer culto de libertação na nossa cabeça, nós mesmos. Ou não? Ou é só eu que fico perturbado de vez em quando? Que tem que fazer o meu gênio voltar para dentro da minha lâmpada. Ei, quieta-te. Menos. Seja menos. É assim que a gente fala? Seja menos. Isso é muito sério, irmãos. Porque tem muitas pessoas que têm promessas de Deus, que têm dons incríveis, pessoas que podem viver coisas grandiosas, mas não estão vivendo isso porque simplesmente não conseguem ter domínio, não conseguem se submeter a uma autoridade, não conseguem se conter. E a Bíblia nos ensina: olha, se controle suas paixões. Tem gente, irmãos, que ele não gosta de limite para nada. Não tem limite para nada. É um exagero, é um desequilíbrio. Pessoas desequilibradas. Isso denuncia um tipo de mentalidade. É o espírito ferezeu que opera. Não tem limite para o erro, não tem limite para a falação, não tem limite, sabe, irmãos, para gastança. É uma cidade sem muro. Tem gente que pega o seu cartão de crédito emprestado, ele vai gastar inteiro, porque não tem limite. Enquanto o banco estiver confiando, a pessoa pega o cartão, ela vai gastar sem limite. Até que alguém... Não, esse cartão aqui está com limite muito pouco, vou precisar de outro. Tem gente que não tem limite. Começa a falar, não para mais, não tem limite. Paixões. Vai comer, não tem limite para comer. Sabe como eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é controlada. Controlada pelo Espírito Santo. Ela vai comer, ela come o que o corpo dela precisa. Não é para morrer de comer.
Fala Deus. Isso é para vida, irmãos. Nós estamos tendo ensino de vida aqui. Sabe, pessoas, eu tô falando a respeito de dando exemplos, e aí você vai identificando, porque esse espírito opera de diversas formas, e ele pode te afetar de uma forma, de um jeito, e na vida de outra pessoa pode afetar de outro, mas tudo dentro desse conceito de limite. Já viu pessoas que ela tem a mentalidade aberta para tudo? Tudo tá certo. Eu tenho a mente aberta. Alguém escreve aí, mente aberta. Não, tá certo, fulano quer fazer isso? Pode fazer, não tem problema. Ah, porque meu filho falou que vai fazer uma tatuagem, vai pôr um piercing, vai cortar a língua no meio. Tá tudo certo, imagina, não tem problema. É porque nós estamos vivendo uma época onde tudo está sendo normalizado. É tudo normal. Não, é o direito das pessoas. E aí não tem limite para o estilo de vida errada que a pessoa quiser viver. E agora nós temos um evangelho, o evangelho politicamente correto, que aceita tudo. Não, nós temos que ter a mente aberta. Que é isso? 2022, entrando 2023, e você tá aí com essas histórias das antigas, pastor. Irmãos, nós estamos numa geração sem limite. Sem limite. E se você deixar, o barco vai afundando. É uma geração do que o que vier, tá ok. Tá tudo certo. Qualquer filosofia. Quer um retrato desse espírito dentro da igreja? Olha para os artistas gospel, sem limite. Dias atrás uma banda aí, um coral aí todo modernoso, o cantor principal com a camisa aberta mostrando tudo, outro cheio de tatuagem, piercing, não tem limite mais. Não. Tá todo mundo fazendo o que quer, irmãos. Todo mundo fazendo o que quer. E se você vai falar, é que você é antiquado, que você tá na lei. Não, você tá muito na lei. Não está na graça agora. Você está ultrapassado. Irmãos, a igreja não é uma cidade sem muro. Não. Não é dessa forma. Tudo em nome de uma visão aberta. Nossa, você tem que abrir essa visão. Você tem que abrir essa mente. O espírito ferezeu está atuando na vida de muita gente em nome dessa visão aberta. A igreja hoje tem que ser aberta a tudo. As pessoas estão dizendo que a igreja tem que ser aberta a tudo. E aí vai entrando dentro da igreja essas coisas, essas modernidades. O espírito ferezeu está dizendo, olha essa geração, como que elas estão vivendo. Ah, você não pode julgar. E outra, você tem que experimentar, porque você não pode falar se você não experimentar, se isso é bom ou não. Aí vai abrindo portas. Você precisa experimentar isso. Como você vai saber se isso é bom ou não? Aqui você vai experimentar, faz aqui também. Você precisa ter a mente aberta. Tem portas que você abre que nunca mais você consegue fechar. Tem portas que você abrir, as consequências, elas são terríveis. Tem porta que você vai abrir, tem limite que se você exceder, não tem mais retorno.
Irmãos, vocês estão identificando essa palavra? Alguém está conseguindo identificar isso? Alguém está fazendo sentido para alguém isso? Então a igreja, irmãos, ela é o jardim fechado de Deus. A igreja, ela tem um muro de proteção. E nós precisamos entender que Deus coloca limites, que Deus coloca muros de proteção. E nós precisamos ser resgatadores desses muros de proteção. Deus está nos chamando para arrumar as brechas do muro. Deus está nos chamando para refazer muros de proteção. Enquanto tem gente abrindo brechas e falando, não, né? Porque hoje tem uma pregação de que a igreja ela tem que ser ponte, não muros. A igreja tem que ser uma construidora de pontes. Chega de muro. Não, não é assim, não é bagunçada. As coisas de Deus não é bagunçada. As coisas de Deus não são bagunçadas. Você como pai de família, como mãe de família, se você está lá no dia a dia, o portão da sua casa quebra, o que você faz? Não, tá tudo certo. Vou trabalhar, vou deixar meu filho aí dentro de casa, a porta está quebrada, o portão está quebrado, mas está tudo certo. O que você faz? Você faz isso? Não. Você vai chamar o chaveiro, você vai comprar um cadeado e você vai proteger sua casa. Você não deixa a sua casa, por quê? Porque lá dentro tem algo valioso. Tem os seus filhos, tem os seus bens, tem as suas coisas que importam para você. Então a sua mente não pode ser uma cidade sem muro, seus pensamentos não podem ser uma cidade sem muro. Você precisa levantar e restaurar muros. Se tem portas quebradas, então é tempo de ajustar, é tempo de arrumar. Se tem muros quebrados, se tem buracos, é tempo de tapar as brechas. E Deus está chamando a igreja para fazer isso. O espírito ferezeu, ele se sente confortável num lugar sem proteção. Ele tem inquietação com regra, inquietação com processo. Uma pessoa que não consegue ficar numa igreja não tem regra. Não, ele não quer ser cobrado. Não. Deixa do jeito que eu sou. Eu tenho uma mentalidade aberta, eu tenho um espírito livre, eu não gosto de prestar conta para ninguém. Não, isso aí é um demônio, é uma casta de demônio. Você precisa repreender isso da sua vida. Isso está impedindo você de viver o melhor de Deus. A igreja é um jardim fechado. A igreja não é uma cidade sem muros. A igreja é o corpo de Cristo, lembra? O corpo de Cristo, e todo o corpo, ela tem uma defesa de imunologia. Todo o corpo, ela tem as suas defesas imunológicas. São os muros de proteção. E o que esse muro de proteção faz? O que essa defesa imunológica faz? Ela reconhece o que não é compatível com o corpo. Ela reconhece, ela sabe reconhecer aquilo que vai fazer mal, para ela poder expulsar, para ela poder não permitir entrar dentro do sistema, senão aquilo vai fazer mal e vai destruir o corpo. E nós estamos tão tapados, tão lerdos, que a gente não está sabendo reconhecer. Então nós precisamos, irmãos, desses anticorpos. A gente precisa de regras, a gente precisa de muros, senão nós vamos perecer. Um corpo que não reconhece é um corpo doente. Quando você está doente e a sua imunidade está baixa, por que está baixa? Falta de alimentos, falta de vitaminas, não é isso? Tem alguma coisa errada. E qual é o perigo de quando a sua imunidade está baixa? De entrar um vírus e o seu corpo não reconhecer
e aquilo destruir você, destruir sua célula. Não é assim que funciona? Se não tiver proteção, entra qualquer vírus e te mata. É sobre isso que eu estou falando, é sobre isso que eu estou ensinando nessa manhã. Se você não tiver regras, se você não tiver muros de proteção, se sua mente não estiver preparada para reconhecer aquilo que não é de Deus, vai entrar coisas que vai destruir você. Se você não tiver vida espiritual, se você não estiver saudável espiritualmente, você não vai ter poder, autoridade para expulsar aquilo que quer matar a sua vida. Então Efésios no capítulo 21 e 22, capítulo 1, versículo 22 e 23, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo, e ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as partes do corpo. Então Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. E precisamos ser preenchidos pelas verdades de Deus, a fim de reconhecermos, refutarmos e expulsarmos aquilo que compromete o corpo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 4 e 5, alguém escreva aí nos comentários, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a 5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Paixões e desejos desenfreados. Jeremias, no capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas o que eles fazem? Eles dizem, não andaremos nele. Sabe o que esse versículo está falando? Olha, os seus pais na fé construíram caminhos. Agora andem por esses caminhos. Deus está nos chamando a entrar nas veredas antigas, no bom caminho, nos preceitos. Enquanto nós temos uma geração falando nós temos que ser moderno, nós temos que abrir para tudo, nós temos que ter visão aberta, nós temos que ter a mente aberta, e vamos fazendo concessões e vamos abrindo, alargando as portas. Não, outro dia eu estava ouvindo um pregador aí da mídia falando, não, a igreja tem que ser a porta larga para entrar todo mundo. A igreja precisa ser a porta larga. Não, irmãos, a porta é estreita e o caminho também é estreito. O caminho também é estreito. E a gente não pode começar a abrir mão, concessões. Que a gente hoje, irmãos, é uma geração de crente que tudo pode, tudo é permitido. Tudo. Não existe mais conceito do que é pecado, do que é certo, do que é errado. Não, isso aí é do passado. Aí a gente ouve os crentes hoje, na mídia, os cantores, os pregadores, é tudo tatuado, é tudo cheio de piercing, de brinco, você não sabe mais quem é crente, quem não é, tá uma mistura, tá uma bagunça. Crente que um palavreado. Não, a gente tem que contextualizar a nossa linguagem. A nossa linguagem tem que ser moderna, contextualizada. Aí você vai para a carta de Tito, não, nosso linguajar tem que ser sadio, são, tem que ser um linguajar limpo. Cuidado com sabe, essas mentes abertas, esse espírito ferezeu.
sabe? Que tudo permite, tudo pode. Deus está dizendo: volta para o caminho antigo. Ponde-vos nos caminhos e vede perguntar pelas veredas antigas. Deus está convidando os filhos, a próxima geração. Deus está nos convocando a olhar para os pais da igreja, para aqueles pastores, aqueles líderes, aquelas irmãzinhas do passado, santos, irrepreensíveis, com a vida íntegra, como eles andaram, como eles falavam, como eles vestiam. E está nos convidando a andar pelo mesmo caminho, porque esse é o bom caminho, e se andarmos por ele nós vamos achar descanso. Deus é um Deus de muros? Sim, claro que é. Não, agora a igreja tem que ser uma construidora de pontes. Esse discurso, irmãos, ele vem acompanhado de uma permissividade. De não julga ninguém. Não julga ninguém. Será que é isso que a palavra de Deus diz? Quando a palavra de Deus diz não julgueis, ele está falando da gente não fazer juízo torpe das pessoas. Não para a gente ser nécio, não para a gente não saber discernir o certo do errado. Deus é um Deus de muros, é um Deus de fundamentos. Em Apocalipse 21:14 fala a respeito da Nova Jerusalém, uma cidade de Deus que tinha muralhas. Até a cidade de Deus tem muralhas, irmãos. A cidade é rodeada por muralhas. A cidade santa, você acha que precisa? Sim. Se Deus colocou é porque precisa. 12 fundamentos. Uma cidade com alicerces, com fundamentos, com nome. O nome dos apóstolos estava lá, ou seja, tem paternidade, tem fundamento, tem uma história. Gente que não gosta de muros, não gosta de paternidade, não tem raízes, não sabe de onde veio nem para onde vai, não tem destino. Todo órfão não gosta de regra. Há um espírito de orfandade. O espírito ferezeu, ele anda com espírito de orfandade. E gente que tem um espírito ferezeu, que não gosta de regra, tem um espírito órfão, não reconhece ninguém como autoridade espiritual, não se submete a nenhuma autoridade espiritual e, como consequência disso, não tem destino, não chega em lugar nenhum, não constrói nada, porque órfão não tem destino, órfão não tem herança, órfão não chega em lugar nenhum. A menos que alguém venha e dê paternidade a esse órfão, e dê um nome para ele, e dê uma herança para ele, e dê um destino para ele. Está entendendo? Então o espírito ferezeu, ele opera na orfandade. Todo órfão é um rebelde. Todo mundo que está por aí dizendo não existe igreja, eu não tenho que congregar, esse negócio de autoridade espiritual não é bíblico, são pessoas rebeldes que não conseguem se submeter à liderança de ninguém. São órfãos espiritualmente. Preciso correr, meu Deus do céu. 6h55, Jesus me ajuda a terminar essa palavra. Jeremias no capítulo 15, versículo 19 diz: portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, se apartares o precioso do vil. O que Deus está nos convidando a fazer um juízo, fazer uma análise, discernir o que é precioso, o que é vil, e apartar e separar, colocar um muro entre. Deus está nos convocando a tomarmos uma decisão de separarmos o precioso do vil. Se nós fizermos isso, nós seremos como boca de Deus. E Ele está convidando, tornem-se eles para ti, e não você a eles. Então quem tem que se converter a nós é o mundo, e não nós nos convertemos ao mundo.
2 Coríntios no capítulo 6, versículo 14. Quem for rápido aí de escrever, já joga aí nos comentários. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem trevas com luz? Que concórdia tem Cristo com Belial? Belial é um espírito de rebeldia, um espírito livre. O que o pessoal diz, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo de Deus, vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, sai do meio da bagunça. Sai do meio da mistura. Apartai-vos, diz o Senhor. Deus não gosta de mistura, de bagunça, de confusão. Apartai-vos, diz o Senhor. Não toque no que é imundo. Não queira provar o que é imundo. Então eu vos receberei, e vocês serão meus filhos, e eu serei para vós pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Não é para provar, é para examinar. E retende o bem. Deus nos convida a fazer o exame. Deus nos convida a fazer um juízo de valor. E retém o que é bom. E abstende-vos de toda a aparência do mal. Pareceu mal? Tá meio estranho, então foge. Que essa manhã você possa dizer: eu não sou uma cidade sem muro. Minha mente não é uma cidade sem muro. O meu coração não é uma cidade sem muro. Eu sou noiva do Cordeiro, eu sou um jardim fechado. Cânticos, Cantares de Salomão, no capítulo 4, versículo 12. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Jardim fechado és tu, manancial fechado e fonte selada. Você é um jardim fechado, você é noiva do Cordeiro. Você é um jardim fechado. E se você é um jardim fechado, o Senhor é o seu muro. Cantares capítulo 8, versículo 10. Cantares capítulo 8, versículo 10. Eu sou um muro. Eu sou um muro. O noivo fala para a noiva: eu sou um muro. Deus é o nosso muro. Zacarias no capítulo 2, versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo ao redor, e para a glória estarei no meio dela. Deus é como um muro de fogo ao nosso redor. Esse muro de fogo, ele é tanto para proteger como para queimar aquilo que é vil. Só passa aquilo que tem valor de ouro, só tem acesso àquilo que tem valor de ouro, peso de ouro. E eu serei para ela como um muro de fogo ao redor. Deus é um muro perante nós. Esse muro não é para nos prender, é para nos proteger. Não é sobre prisão, é sobre proteção. Salmo 122, 6 e 9. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Sabe por que muita gente não está em paz, está perturbada? Porque a mente não tem mais o muro de proteção, deixa entrar tudo. E aí o diabo vem e faz um ninho na mente. Por isso que anda perturbado. Mas quem tem muro tem paz. Salmo 122. Haja paz dentro dos teus muros. E sabe de mais de uma coisa? Quem tem muros tem prosperidade. Prosperidade dentro dos teus palácios. Sabe o que significa? Quem constrói um muro de proteção na mente, quem coloca regras, quem se submete, Deus vem e torna dentro da sua mente um palácio. Não é um cortiço.
Irmão, são 7 horas da manhã. E eu preciso terminar essa live. Eu vou pedir para você ficar mais 5 minutos comigo. E a gente já termina. Sabe, esse território chamado os fariseus, mais tarde ele aparece e tem uma cidade muito importante nesse território, talvez pouco conhecida. Uma cidade chamada Lodebar está nesse território. Quem já ouviu falar de Lodebar? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, Lodebar. Lodebar é um cortiço. Lodebar é uma cidade sem muros. Sabe aquela favela, aquele lugar que você entra em qualquer perímetro, você tem acesso, é uma casa dentro da outra, é uma cidade sem muros, sem proteção. Cidade sem muro, Lodebar. Sabe quem foi para Lodebar? Mefibosete. Lembra que eu falei a respeito da orfandade? Sim, ele era um órfão. Ele era da linhagem real. Linhagem real. E foi parar em Lodebar porque disseram para ele quando ele era pequeno que ele ia morrer, que Davi ia matar ele, que ele era descendente de Saul. Ele tinha direito à mesa. Ele tinha direito a se assentar na mesa. E ele foi para lá. E na fuga desesperada, ele caiu, quebrou as pernas e ficou aleijado. Anos depois, Davi encontrou esse homem na miséria, pobre. Lodebar é um lugar que significa fraqueza, doença, pobreza, lugar de pessoas raquíticas, lugar de pessoas com falta de alimento, cidade sem portas, cidade sem portas e sem pastos, sem recursos. Tá vendo que tá ligado, irmãos? Uma coisa ligada com a outra. Uma cidade sem portas também é uma cidade sem recursos, porque tudo que tem é roubado. Todo recurso é roubado. Deixa a porta da sua casa aberta e vai trabalhar para você ver quando você chegar se tem alguma coisa. Cidade sem portas. O espírito ferezeu quer te levar para essa favela. O espírito fariseu quer te levar para esse lugar, para que você seja roubado em tudo, para que sua herança seja roubada, para que sua mente seja roubada, para que você entre num lugar de pobreza espiritual e de pobreza física. Portas significa proteção. Muros significa proteção de valores. Se você ama o que você tem, então você protege. Se você valoriza o que você tem, então você protege. Cofres são para proteger valores. E Deus está chamando você para começar a proteger aquilo que Ele protege. Essa manhã, Deus está dizendo: para de abrir portas para qualquer tipo de pensamento, para de fazer concessões de valores. Comece a ser radical. Procure as veredas antigas. Caminhe nas veredas antigas. Procure os marcos proféticos. Pessoas que andaram em caminho de obediência e começa a andar igualmente. Faça muros para ti. Ande em obediência. Procure pessoas para você se submeter.
O espírito ferezeu, ele te destrói a partir de uma mentalidade de descuido, de portas abertas para que tudo entre. O espírito ferezeu, ele julga fanático quem tem princípios. O espírito ferezeu, ele não entra à força senão pelo descuido. Não, ele não quebra a sua porta para você entrar, não, ele entra nos seus descuidos. O espírito ferezeu entra nos seus descuidos, nas suas concessões. Nesta manhã, eu quero declarar sobre a sua vida que você é jardim fechado, que você é uma cidade com muros. Eu sou um muro ao seu redor. Jardim fechado és tu, manancial fechado és tu. Você tem um valor, você tem tesouros, você carrega coisas preciosas. Então não permita que qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer pensamento, qualquer desejo destrua os seus muros. Reconstrua, tapa as brechas, seja mais criterioso no que você permite, no que você ouve. Siga as regras que Deus está te dando, porque aquele que assim faz terá paz e prosperidade. Amém? Essa é a palavra desta manhã que eu quero liberar sobre a sua vida. Que assim o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração e que essa palavra possa ressoar sobre a sua vida. Que hoje você possa expulsar da sua vida todo o espírito ferezeu. Expulsa da sua terra todo espírito ferezeu. E que você possa orar: Senhor, que os seus muros venham sobre mim, que a sua proteção venha sobre mim, que o Senhor me traga inteligência e sabedoria para manter tudo protegido para a glória do seu nome. Amém? Espero que essa palavra faça sentido e que abençoe a sua vida e que abençoe sua casa. Vamos orar. Pai, nós estamos diante dessa palavra, a qual foi exposto e denunciado esse principado, essa potestade, a qual normaliza tudo, a qual aceita tudo e que nos faz ser como a cidade sem muros. Isso acaba gerando pessoas descontroladas, pessoas sem filtro, pessoas sem autocontrole, sem domínio próprio, pessoas que fazem concessões. E nós não queremos ser esse tipo de pessoa e nem queremos parar em Lodebar. Não queremos que a nossa terra que o Senhor nos deu como um símbolo profético de provisão, de abastança, de crescimento, seja comprometida e se torne uma Lodebar. Portanto, ó Deus, nós nos comprometemos essa manhã em reconstruir os nossos muros e andar pelas veredas antigas, e andar pelos marcos que os nossos pais na fé deixaram, andar na doutrina dos apóstolos e nos fundamentos que a tua palavra diz. Em nome de Jesus, nós te pedimos sabedoria e graça e te agradecemos por essa palavra. Nós estamos nos apropriando dessa vitória e da palavra profética para 2023. Nós viveremos o ano da videira excelente. Nós entraremos na terra e possuiremos a sua promessa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Tenham um bom dia
Espero vocês amanhã, sexta-feira, e vamos falar a respeito de mais um adversário, e Deus vai nos conduzindo nessa direção. Amém? Deus abençoe, vai com Jesus. Deus abençoe. Amém. Fica com Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, cenáculo. Deus abençoe meus irmãos. Um grande abraço, um bom dia. Aleluia. Até amanhã, se Deus quiser. Espero vocês amanhã às 6 da manhã para um devocional, um estudo da palavra de Deus, um tempo de crescimento. Se você foi abençoado com essa palavra, me faça saber. Escreva, me mande uma mensagem, compartilha comigo o que você entendeu e compartilhe com alguém se fez sentido para você. Envie esse link para alguém. Deus abençoe. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, irmão Reinaldo, irmã Ivânia, irmão Everton. Deus abençoe. Irmã Valéria, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Amém. Glória a Deus, irmão Reinaldo. Deus abençoe você também. Irmã Elaine, Deus abençoe você também. Eu vou romper com a minha dor. Que Deus escreveu. Deus abençoe, Deus abençoe. Os meus pés estão no Egito, minhas vestes são do Egito, mas o meu coração está em outro lugar. Canaã é minha herança, lá eu tenho uma aliança com o Deus de Jacó, Isaque e de Abraão. Até o fim, eu não vou morrer aqui, não vou parar nem desistir de tudo que sonhei. Eu vou romper com minha dor, eu vou fazer seja o que for, pra contar a história que Deus escreveu. Amém? Você vai contar a história que Deus escreveu. Deus abençoe. Fica com Jesus. Meu irmão Raoni, irmã Jennifer, Deus abençoe. Fica com Jesus. Boa semana, bom final de semana. Espero você amanhã. Felício, bom dia. Estamos saindo. Até amanhã. Olha lá, às 6 da manhã. Envie o link para alguém, convide alguém para assistir essa live. Amém? Um beijo no coração. Não vou parar nem desistir de tudo que eu sonhei. Eu vou romper com a minha dor, eu vou fazer seja o que for, pra contar a história que Deus escreveu. Pra contar a história que Deus escreveu. Paz, Senhor, bom dia. Fica com Jesus. Deus abençoe.